Benditas sejam todas as folhas, benditas sejam todas as matas, benditos sejam todos os bichos, benditas sejam as mulheres e todas. Benditos sejam os cantos, benditas sejam as noites, benditos sejam os espantos, bendita seja a palavra. Benditos sejam os homens e todos, benditos sejam os pássaros, benditas sejam as águas, bendito seja o trabalho. Benditas sejam as casas, benditos sejam todos os filhos, bendito seja o abraço, benditos sejam os amigos. Bendita e divina seja a labuta. Bendito seja o vento, benditas as negras e os negros, as multividas do gênero, as multicores das raças. Neste Dia Mundial do Trabalho, juntamente trazendo com os movimentos sociais e diversas pastorais sociais, uma mensagem para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Hoje é seu dia. Convidamos a todos e a todas vocês para celebrar juntos este dia de luta, de reflexão, de esperança, de vida, que brota da inteligência, do coração, do suor, das mãos de cada trabalhador, de cada trabalhadora. Neste 1º de maio de 2020, vivemos uma situação inédita por causa da pandemia da Covid-19. Não haverá celebrações nem manifestações nas praças. Até a tradicional missa do trabalhador da região industrial na Praça da CEMIG será assistida em casa pela internet. Queremos, neste Dia Mundial do Trabalho tão importante para os trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro, unir as vozes e os corações por um mundo de justiça e de igualdade. Os trabalhadores do campo e da cidade, os trabalhadores das grandes, médias e pequenas empresas. Queremos nos unir aos milhões de trabalhadores informais, aos milhões de trabalhadores desempregados, aos milhões de trabalhadores precarizados, aos trabalhadores invisíveis que a pandemia revelou à nossa sociedade vergonhosamente desigual, injusta e hipócrita. Queremos nos unir aos trabalhadores e trabalhadoras que neste momento histórico da pandemia do novo coronavírus não podem parar, só param quando ficam doentes ou morrem. Nossa especial homenagem a vocês, mulheres e homens, profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, trabalhadores dos mais diversos serviços essenciais à vida. Sintam-se abraçados, homenageados, pois nunca o sistema político e econômico em que vivemos havia percebido e enxergado com tanta clareza a importância do trabalho de cada um de vocês. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a este especial Dia do Trabalho 2020. Que a vida compartida e sempre linda seja sempre a nossa vida, guardiã da esperança, guardiã da alegria, bem longe de toda tristeza, guardiã da rebeldia, repartida e verdadeira, seja sempre a nossa vida.
muito linda e compartida, boa, larga e agradecida, como deve ser a vida. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana, doçura do mel, se lambuza de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, Senhor da terra, propícia estação e fecundar o chão. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, Senhor da terra, propícia estação e fecundar o chão. É uma alegria poder falar do 1º de maio aqui da nossa casa. Apesar da situação que estamos vivendo, e sobretudo, quem sabe, por ela mesma, mas me alegra, por exemplo, ver uma foto do meu pai ferroviário com a locomotiva que ele por muito tempo dirigiu, né? Um sinal vivo da luta diária dos trabalhadores, não só do Brasil, mas dos trabalhadores do mundo inteiro. Luta que precisa ser retomada cada vez com mais garra. Luta que precisa ser retomada com aquele sabor de que algo bom pode vir a acontecer. E eu acredito muito que da nossa luta, realmente, algo bom vai acontecer. Olá, eu sou Glória Rodrigues, eu estou na coordenação nacional do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Somos organizados em equipes de base pelo Brasil afora. Eu sou Maria, faço parte do MTC de Sete Lagoas. Estamos juntas aqui para dizer que, apesar de estarmos vivendo um tempo de muita turbulência, de muito desafio, de tristezas para a nossa classe trabalhadora, mas temos que reforçar a importância da data do 1º de maio. Não nos cabe agora só relembrar os fatos ocorridos, mas agora, principalmente, temos que lutar pela garantia de direitos que já foram tirados da maior parte da classe trabalhadora do Brasil e do mundo. Essa pandemia, a Covid-19, veio trazer para nós, classe trabalhadora, a certeza de que temos que reinventar o 1º de maio, fazer dele um dia de luta e uma luta que deve perdurar por muitos e muitos anos até realmente termos toda a dignidade de classe restabelecida. Sempre que o nosso casaco se rasga, vocês vêm correndo dizer: assim não pode ser, isso vai acabar.
custe o que custar. Cheios de fé vão aos senhores, enquanto nós, cheios de frio, aguardamos. E ao voltar, sempre triunfantes, nos mostram o que por nós conquistam. Um pequeno remendo. Ótimo, eis o remendo, mas onde está o nosso casaco? Sempre que nós gritamos de fome, vocês vêm correndo dizer: isso não vai continuar, é preciso ajudá-los, custe o que custar. E cheios de ardor vão aos senhores. E nós, com um ardor no estômago, esperamos. E ao voltar, sempre triunfantes, exibem a grande conquista. Um pedacinho de pão. Que bom, este é um pedaço de pão. Mas onde está o pão? Não precisamos só do remendo, precisamos do casaco inteiro. Não precisamos de pedaços de pão, precisamos de pão verdadeiro. Não precisamos só de emprego. Toda a fábrica precisamos, e mais as minas, e mais o carvão. O povo no poder. É disso que precisamos. Que tem vocês a nos dar? Um 1º de maio bem adverso, né? Em que pese a gente ter alguns anos que a gente tenha deixado de conquistar direitos para lutar para manter os que a gente conquistou, a gente não imaginava que a juventude trabalhadora brasileira ia chegar no 1º de maio tendo que debater se queria renda e trabalho ou estar viva. Isso é um grande absurdo, um completo absurdo, na verdade. Ser juventude negra e juventude trabalhadora no Brasil são quase sinônimos. Quase todos nós, negros e negras, somos trabalhadores. Inclusive, lutamos para adiar a entrada do mercado de trabalho, porque a gente lutou muito também para não ter só uma ocupação, mas uma profissão. Todas essas lutas foram importantes. Luta por direitos trabalhistas, luta por carga horária justa, luta por salários justos, mesmo sendo jovens. Nós não queremos um primeiro emprego precarizado, trabalhando muito e com pouco direito. E é com tudo isso que nós temos que lutar. Precisamos dizer que nós não queremos fazer opção entre estar vivo e ter renda e trabalhar. Queremos ter condições plenas de ajudar ou até mesmo de sustentar as nossas famílias. E para isso, a gente tem que continuar firme, com muita esperança e com muita resistência. Resistir para continuar vivendo. Resistir para continuar sobrevivendo. Acreditar que todo esse momento que a gente tem vivido vai ser passageiro, mas para que ele passe, a gente continue vivo e a gente continue com capacidade de construir um futuro melhor, temos que estar muito unidos numa luta. Precisamos dizer e dar um recado muito nítido. Não tem contradição entre cuidar das pessoas, cuidar da economia, cuidar da saúde e cuidar da renda. Quando o Brasil precisa, quando o povo precisa, a juventude é uma força de trabalho importante. E hoje nós precisamos também que o Estado brasileiro cuide da gente, para que a gente possa cuidar dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós. Então é para isso que a gente tem que lutar no 1º de maio, por vida, por renda e fora Bolsonaro. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e é meu guia. Me envia mensagens do Orum. Meus dentes brilham na noite escura, afiados como a gadar de Ogum. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e é meu guia. Sou brava, valente, sou nobre. Os gritos aflitos do negro, os gritos aflitos dos pobres, os gritos aflitos de todos os povos sofridos do mundo, e meu peito desabrocha, me empurram para a luta, me comovem. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é o meu pai e é meu guia.
Eu trago quilombos e vozes bravias dentro de mim. Trago dos punhos cerrados, cerrados como rocha, floridos como jardins. Da resistência à conquista de uma nova era dos direitos do trabalho. Após 4 anos de golpe que derrubou de forma ilegítima o governo Dilma Rousseff, o impeachment sem a devida comprovação de um crime de responsabilidade. Está bem comprovado o principal eixo do programa neoliberal iniciado pelo governo Temer e continuado pelo governo Bolsonaro: a criação de um novo regime de exploração das classes trabalhadoras brasileiras. Este novo regime de exploração tem 4 colunas de sustentação: a manutenção de uma grande massa de trabalhadores no desemprego, no subemprego ou no trabalho precarizado, isto é, sem acesso aos direitos do trabalho. Uma diminuição drástica dos direitos do trabalho através do desmonte da CLT e do regime de previdência pública. Um enfraquecimento estrutural do sindicato, de modo a que os trabalhadores tenham que negociar isolados e sem força com os patrões. O congelamento e diminuição dos investimentos nas políticas sociais, como educação, saúde pública, através da criação de um teto de gasto, direcionando cada vez mais o orçamento público para os lucros dos banqueiros e rentistas. É preciso que as classes trabalhadoras ganhem consciência de que este novo regime de exploração aproxima o trabalhador das condições de um escravo, sem direito, sem ter acesso àquilo que é fundamental sequer para viver. A resposta a este projeto criminoso só pode ser coletiva, política e pragmática. Coletiva, toda a resposta individual será limitada e sem força. Mais do que nunca, a solidariedade, a capacidade de organização, a força do coletivo serão decisivas. Política, sem reconquistar o governo do país, sem construir um poder político mais sólido das classes trabalhadoras, o movimento sindical está condenado cada vez mais a uma luta sem cessar contra a perda dos seus direitos. Programática, será preciso construir um programa para reconstruir e avançar nos direitos fundamentais do trabalho. Viva o 1º de maio, viva a luta da classe trabalhadora brasileira. Meu nome é Gilberto Chagas, eu sou catador de material reciclável, né? E nesse 1º de maio, a gente está, nós catadores e as catadoras, estamos numa reflexão, né, do momento pela vida, né? A gente está em plena pandemia, né? Muitos catadores e catadoras estão vivendo um momento delicado, né? E aí a gente chega hoje no dia do trabalhador e da trabalhadora, né? É um dia de luta, é um dia de reflexão, né? Os catadores e as catadoras estão sofrendo muito, né, durante essa pandemia. A gente está desassistido, né, de ajuda governamental, né, principalmente o governo federal, que nada faz para ajudar essa categoria, né, a nossa categoria. O governo estadual, né, não tem políticas públicas e muitos governos municipais também não estão tendo políticas públicas, né, para ajudar os catadores e as catadoras, né, nesse momento difícil, né. E o momento está muito difícil mesmo, porque em contrapartida os compradores, né, na base da especulação, estão baixando o preço do material reciclável, né. E aí aqueles catadores que estão podendo trabalhar, aquelas associações, aquelas cooperativas, aqueles companheiros e companheiras que estão na rua, os avulsos, né, estão vendo o preço do material despencar cada dia mais. Em contrapartida a isso, né, do outro lado, o preço dos alimentos estão aumentando cada dia mais, né, as contas continuam a chegar, quer dizer, então está sendo muito difícil, né. Então esse 1º de maio é um dia da gente começar a ter um momento de reflexão mesmo, né. Para aqueles que creem, né, numa força maior, né, alguns acreditam na prece, outros acreditam na oração, outros acreditam na reza, outros acreditam na meditação, né, mas a gente tem que fazer uma corrente do bem, a gente tem que firmar o nosso pensamento, né, para tudo melhorar, né. Então a sociedade, né, os trabalhadores e as trabalhadoras nesse momento tem que se unir, né? A gente tem que praticar solidariedade de classe, a gente tem que ajudar as pessoas, tem que ajudar os mais necessitados, né, nesse momento. E o que a gente fala, dia 1º de maio é um dia de luta,
né? É um dia de reflexão, é um dia de meditação, de oração, de prece, da reza, né? Como eu tinha dito, né? Então vamos celebrar também, né? Vamos celebrar a vida, vamos celebrar a família, vamos celebrar o outro e a outra, né? Então essa é a mensagem que a gente deixa, né? E os catadores e as catadoras também estão seguindo nesse rumo e a gente está nessa luta também. Rogai, ó terra, vosso ventre, rompei, ó tempo, vossa espera, regai, enxada, vosso corte, arrancai a cerca da terra, dai que seja nosso o chão, dai que seja nossa a espiga, dai que seja nosso irmão, os fugitivos da guerra. Dai que seja nossa a água, dai que seja limpo o rio, dai que fresca seja a brisa e toda a ternura que encerra. Dai que seja nosso grito a previdência da terra. Quando eu morrer, que me enterre na beira do Chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Zanzar daqui, zanzar pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, São Francisco Serafim, vamos embora, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando aflora, Piracema, rios contra vim, Binho, Belbiaquim, vamos embora, vamos embora. Quando eu morrer, que me enterre na beira do Chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. O trabalho é a fonte de toda a riqueza, afirmam os economistas. Assim é, com efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais que isso. É a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem. Frederick Engels. Meu nome é Juarez Guimarães, sou professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, CERBRAS. Estamos aqui para comemorar esta longuíssima e bela tradição do 1º de maio. A comemoração do 1º de maio evoca 3 valores fundamentais para nós: o valor da solidariedade, o valor da consciência e o valor da esperança, que se sobrepuseram ao luto, à dor, ao sofrimento da classe trabalhadora, das classes trabalhadoras. Então, eu quero refletir com vocês o que significa
esse 1º de maio de 2020, nesse contexto tão doloroso, tão difícil e sacrificial a que estão submetidos os brasileiros, assim como outros povos do mundo. Eu penso que significa, em primeiro lugar, o valor da solidariedade. A quarentena, o isolamento social, não é um gesto de solidão, é um gesto solidário, porque através dele é possível evitar, ou pelo menos diminuir profundamente, a expansão da pandemia e salvar vidas. Então, este é o primeiro momento da solidariedade. Ele se expressa, sobretudo hoje, para nós, na importância fundamental do SUS, da saúde pública, porque a vida dos brasileiros depende fundamentalmente do sistema universal de saúde. Esse sistema que prevê no seu ato de fundação, talvez o mais generoso projeto da Constituição Brasileira de 1988, o de dar o valor da vida por igual, em qualidade e universalmente a todos, sejam ricos, pobres, brancos ou pretos, jovens ou velhos, ou índios, idosos ou jovens. Isto é, então, este 1º de maio nos reclama, nos expõe, em primeiro lugar, o direito à vida e, através dele, a importância fundamental das classes trabalhadoras apoiarem a construção do SUS como um projeto garantidor de vidas, como um projeto garantidor do direito fundamental das pessoas. Em segundo lugar, esse 1º de maio nos expõe a uma percepção dolorosa e aguda da nossa consciência. Durante décadas, a tradição neoliberal vem pregando os valores do mercado, os valores do lucro, os valores do capital, contra os direitos do trabalho, contra os direitos da igualdade, contra as políticas públicas sociais. Então, essa pandemia vem expor a nu os malefícios do neoliberalismo para as sociedades. Não é à toa que uma sociedade tão rica e tão poderosa como são os Estados Unidos da América estejam hoje dolorosamente acometidos pelos efeitos da pandemia, perdendo em poucos meses um número de cidadãos semelhante às mortes aos soldados que foram consumidos durante 5 anos na Guerra do Vietnã. Então, esse 1º de maio é um 1º de maio da construção da consciência de que esse sistema, este regime, esta política neoliberal não serve aos interesses dos povos, não serve aos interesses dos brasileiros. Ela deve ser, portanto, substituída, superada pelo bem do povo brasileiro e pelos valores mais altos da humanidade. Em terceiro lugar, o 1º de maio nos propõe este valor fundamental da esperança. Nós podemos dizer que a libertação deste líder histórico mais importante da sociedade brasileira, que é Luiz Inácio Lula da Silva, foi um gesto de reintrodução de um princípio da esperança na cultura do povo brasileiro. Penso que nós estamos vivendo hoje, então, um momento muito importante. Vários partidos da chamada esquerda e da centro-esquerda brasileira, o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, o PSD, a Rede e também outros partidos estão se movimentando para a construção de um movimento político fora Bolsonaro. E é preciso, então, para concluir, dar um norte a essa esperança. Construir um país que esteja
digno, seja digno para as classes trabalhadoras, para as melhores esperanças do povo brasileiro. Olá, sou Adriane Gomes, professora de História, ativista ambiental e uma das diretoras do Sindiúd Subsede Contagem. Há alguns dias recebi um convite dos padres do trabalho, para fazer uma reflexão sobre os sindicatos e a precarização dos direitos do trabalhador a ser usado nas celebrações do dia 1º de maio. Vou falar de história. E a história dos sindicatos não começou há pouco tempo. Não começou no século XX com a promulgação da CLT, não começou no século XIX com a divulgação do tão famoso e às vezes temido Manifesto Comunista. A história dos sindicatos tem raízes muito mais antigas. Tem raízes no século XII, há quase 1000 anos, nas cidades medievais europeias. As organizações dos trabalhadores surgiram da necessidade de proteção e cooperação, a partir do estabelecimento de laços de solidariedade entre pessoas que exerciam os mesmos ofícios. Essas entidades não foram nomeadas sindicatos, chamavam-se guildas e se organizavam a partir de corporações de ofícios, grupos de artesãos. Na prática, essas corporações garantiam, numa lógica fraterna, o auxílio de seus membros e familiares em caso de desemprego, morte e invalidez. As coberturas que hoje nós chamamos e são abarcadas pelo sistema de previdência social. E sim, há quase 1000 anos atrás, os artesãos europeus que viviam nas cidades se organizaram a fim de garantir direitos trabalhistas de forma autônoma, independente e autorregulatória. Mais avançado ainda foi o papel do cristianismo, no caso do catolicismo. Nesse período, não se podia ser cristão sem ser católico. Essas corporações eram agrupadas em irmandades religiosas e seguiam um rígido código de conduta moral amparado em uma lógica familiar, mas patriarcal. Esse recuo temporal que eu fiz aqui nos permite perceber que a luta por direitos trabalhistas existe há muito tempo. E nos permite perceber também como a Igreja Católica se comprometeu com o estabelecimento desses direitos desde que essa luta se iniciou. A missa de 1º de maio, em Contagem, existe há mais de 4 décadas. E nada mais natural que a Igreja Católica, na cidade industrial, acolhesse as demandas dos trabalhadores e trabalhadoras e celebrasse com eles suas vitórias, assim como lamentasse com eles suas derrotas. Hoje, o cenário para a classe trabalhadora é sombrio. O desemprego é recorde e as perdas de direitos há muito instituídos, como assistência na doença, proteção social na velhice e a família após a morte do trabalhador e trabalhadora, correm sérios riscos. Nesse contexto de retirada de direitos do trabalhador e da trabalhadora, nada mais óbvio do que atacar instituições que reconhecidamente representam e acolhem os trabalhadores, os sindicatos e a Igreja Católica. Os sindicatos são instituições que acolhem do ponto de vista material as demandas dos operários. A Igreja Católica acolhe as demandas espirituais e dá a estes trabalhadores conforto naquilo que aflige suas almas. Por isso, embora essas instituições, em suas ações, deliberem em campos distintos, são absolutamente necessárias à vida e à felicidade de todos e todas as trabalhadoras e devem permanecer, portanto, unidas.
O espírito de fraternidade e religiosidade que une os trabalhadores e trabalhadoras em todas as paróquias deve ser exaltado corajosamente nesse momento da história do nosso país de tanta divisão, de tanta mentira, de tanto ódio, em que se semear a discórdia é prática de governo e desrespeitar o direito à vida e à humanidade, para alguns, é tratado com descaso e pode ser amenizado à luz de filiações partidárias e convicções políticas. Cabe a nós católicos seguir os exemplos de Giovannini de Pietro de Bernardone, nosso tão amado e querido São Francisco de Assis, o santo que dividiu com os pobres toda a sua riqueza. Precisamos ser solidários com quem tem fome hoje. Franciscanos e franciscanas convivem como irmãos e irmãs em igualdade de condições, independentemente de sua origem social. São os arautos do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da esperança, da alegria, da luz e da compreensão. Desejo a todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras desse país, um dia iluminado de reflexão e, acima de tudo, de esperança. Afinal, nenhum de nós está desamparado em suas angústias. Quanto vale o ser humano? Quanto vale? Quanto vale? Vale menos que os seus planos que fizeram a vida inteira, vale? Vale mais do que cada sonho sonhado? Quanto vale cada desejo, cada sorriso apagado? Sucumbido na lama, misturado com seu gado, quanto vale? Vale represar o teu rio de maneira mais barata e dele levantar uma ira que só mata? Quanto vale uma voz, um clamor, que pediu para ser apenas um morador ou um trabalhador? Pois a boca que tentou foi invadida pela lama da invenção que o homem criou. E que no final das contas, quem pagará a conta? Daquele que se foi? Da mãe e o pai que choram? Ou do órfão que ficou? Eita prosperidade desgraçada, já nasce enraizada de ganância e pavor. Agora chora, chora, chora copiosamente. Brumadinho, deixa escorrer as lágrimas e lava a lama que restou. Até onde vale? Até quando vale? Tanto sofrimento e tanta dor? Adélia Argolo. Quantos caminhos um homem deve andar para que seja aceito como homem? Quanto mais uma gaivota irá voar para poder descansar na areia? Quanto tempo as balas, os canhões explodirão antes de serem proibidas? Yes, my friend, please blow in the wind. Yes, it will blow in the wind. Yes, my friend, please blow in the wind. Yes, it will blow in the wind. Quantas vezes deve um homem olhar para cima para poder ver o céu? Quantos ouvidos um homem deve ter para ouvir o lamento de um povo? Quantas mortes ainda serão necessárias para que se saiba que já se matou demais? Yes, my friend, will blow in the wind. Yes, will blow in the wind. Yes, my friend, will blow in the wind. Yes, will blow in the wind. Quanto tempo pode uma montanha existir antes que o mar a desfaça? Quanto
tempo pode um povo viver sem conhecer a liberdade? Quanto tempo um homem deve virar a cabeça, fingindo não ver o que está vendo? E eis na minha frente is blowing the wind, the ace is blowing the wind. The ace na minha frente is blowing the wind, the ace is blowing the wind. A resposta, meu amigo, está solta no ar. A resposta está solta no ar. A resposta, meu amigo, está solta no ar. A resposta está solta no ar. Coisa bonita é quando chove à noite e amanhece estio. Senhor do tempo, o sol logo aparece e vem doar seu brilho. Iluminados, homens e mulheres vão gestando a terra. Com alegria, separam sementes que vão germinar. Como Jesus multiplicou o pão, João planta seu grão, que deixa de ser grão para ver nascer seu filho, fruto do milagre da multiplicação. Louvado seja João, bendito grão. De onde vens, João? Venho do chão. Sei que sou pai, mas também sou filho do grão. E que nosso Deus violeiro nos abençoa e nos proteja. Doce a melodia, canta o dia todo.
uma pequena palavra sobre o 1º de maio, que é dia das trabalhadoras e dos trabalhadores, dia de luto pela pandemia do coronavírus que está se alastrando no nosso querido país, vitimando milhares de pessoas. Dia de luto também porque a classe trabalhadora brasileira está sendo pisada e violentada pelo capitalismo e pelos capitalistas. Mas 1º de maio é dia de luta também. Luto do verbo lutar. Lutamos pela superação de um sistema de morte que mata os trabalhadores e as trabalhadoras cotidianamente. Em uma sociedade capitalista como a nossa, há a classe dominante integrada por capitalistas, especuladores da Bolsa de Valores, proprietários de terra, grandes proprietários, e existe a classe trabalhadora, que é composta pelos trabalhadores. Todos aqueles que, não tendo outra coisa, são obrigados a vender sua força de trabalho para patrões. A força de trabalho é uma espécie de oxigênio para manter vivas as relações do capital. Existe a classe trabalhadora assalariada porque há a classe capitalista proprietária dos meios de produção. As relações sociais são permeadas por ideologia. O que é ideologia? São todas as ideias produzidas pela classe dominante, ideias que mascaram e escamoteiam os conflitos sociais, escondem as injustiças sociais e as violências praticadas na sociedade capitalista sob o signo do capital. A ideologia pressupõe uma relação social de dominação, pressupõe o encobrimento da realidade conflituosa e violentadora de uma sociedade de classes antagônicas e a apresentação de ideias e concepções de mundo particulares como se fossem universais. Ideologia é, por exemplo, você conhecer uma pessoa preguiçosa e, a partir dessa experiência particular, dizer que todas as pessoas são preguiçosas. Ou seja, é a partir de um fragmento da realidade você pensar que toda a realidade é igual a esse fragmento visto pela ótica dos opressores. No Brasil, estamos no meio das pandemias do coronavírus e pandemia da política. Grandes empresários, adoradores do ídolo capital, estão desesperados por ver parte da classe trabalhadora em casa, na prática em greve geral. Sem a força dos trabalhadores, não há como os grandes empresários acumularem lucro. Recomeçar. É preciso mudar o gesto, o jeito, a palavra, o verso. Até ficar nu, puro, livre, simples mesmo. É preciso definir o coração, concretizar a ternura, a intuição, o beijo, até gerar a emoção, o lirismo, a sensibilidade mesmo. É preciso limpar da terra a tristeza, marcar o passo, sujar as mãos, forçar a hora, até mudar a história, sendo com o povo, povo mesmo. Nesta quarentena que a Covid-19 nos impôs, estamos descobrindo como o trabalho de cada um é importante para todos. Descobrimos que ficar desempregado é uma humilhação para cada pessoa humana. Descobrimos que o trabalho humano é a fonte principal de todo o bem-estar social, para si mesmo e para todos. Descobrimos que o sistema econômico atual exclui, marginaliza e mata milhares de seres humanos. Descobrimos que a enorme riqueza produzida pela inteligência,
pela dedicação de tantos trabalhadores e trabalhadoras, está acumulada nas mãos de uns poucos. Descobrimos que o modo de vida que a sociedade atual adotou é insustentável. Descobrimos que precisamos de tão pouco para viver. Descobrimos que precisamos respirar. Sem respirar, todo o resto para nada serve. Como cristãos, temos uma referência extraordinária do modo de viver da primeira comunidade cristã descrita no livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 2 e 4. Os primeiros cristãos levaram a sério os ensinamentos de Jesus. Por isso, tudo entre eles era posto em comum. E entre eles, ninguém passava necessidade. E a repartição dos bens era conforme a necessidade de cada um. Esta experiência concreta da igreja primitiva permanece para nós como um modelo, uma inspiração para continuar hoje nossa luta contra todo tipo de injustiça. O exemplo dos primeiros cristãos nos ensina que a sociedade justa é baseada na equidade. A equidade significa que para fazer justiça, quem tem mais deve contribuir mais. Quem necessita mais deve receber mais. Para romper com a desigualdade, o caminho é tratar com desigualdade os desiguais, para que todos tenham acesso igualitário aos bens necessários à vida. Hoje, temos muitos movimentos e pastorais sociais que são referências na luta pela igualdade verdadeira. Precisamos, mais do que nunca, unir nossas forças, porque é uma tarefa difícil. Muitos falam que após a pandemia da Covid-19, o mundo será outro. De fato, é uma oportunidade para dar novos rumos a este mundo desigual, injusto, hipócrita e cruel, com os mais pobres da terra. Mas o novo mundo vai exigir muito esforço e muita luta. Luta por políticas públicas, pelo fortalecimento do SUS, pela reforma agrária e urbana, pela preservação do meio ambiente, pela renda mínima permanente universal. Não deixemos que nos roubem a esperança. O impossível pode acontecer quando temos a coragem de fazer o que é possível. Trabalhador, 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 trabalhadora, não perca a esperança, pois quem corre cansa, quem caminha alcança, pois quem corre cansa, quem caminha alcança. Amen.
Roma.